Então, vamos lá, começar a nossa parte de enzimas. Então, a gente falou anteriormente que nós, nós vamos... Anteriormente, a gente falou sobre as água, pH e tampão, né? A gente falou sobre o líquido universal, a forma onde essas células elas estão embebidas. Começamos a falar sobre tampão, que é a forma como a gente mantém o equilíbrio do pH dos nossos líquidos. E depois a gente começou a entrar nos biocompostos, nos bioelementos, como a gente chama. E começamos a falar sobre proteína. Então, o capítulo de proteína, na verdade, o capítulo de enzimas, ela está dentro de proteína. Por que que a gente, então, tira enzimas do capítulo de proteína? Porque as enzimas, elas são consideradas as moléculas é, fundamentais e essenciais para o metabolismo do nosso metabolismo celular, certo? Então, essas enzimas, elas, elas, essas enzimas, elas trabalham, ou melhor, elas desempenham um papel dentro da célula que é extremamente importante, que sem esse papel, sem desenvolver esse papel, não teria vida nas nossas células, não teria como a gente sobreviver. E por que que então, e por isso hoje já se tem uma ciência, uma parte da ciência, da bioquímica, que estuda apenas enzimas, é chamada enzimologia, certo? Então, a enzimologia, ela estuda apenas enzimas. Então, existem pessoas que só fazem isso, estudar enzima. Ou seja, para que a gente melhore as reações químicas orgânicas, para que a gente diminua um determinado tipo de reação. Então, tem pessoas que só estudam esse tipo de molécula. No nosso caso, a gente vai falar um pouco dessas enzimas para que vocês entendam como é que se dá o processo enzimático no nosso organismo e em qualquer organismo que você é, venha estudar, certo? Então, as enzimas, elas são consideradas catalisadores biológicos de natureza proteica. É daí que vem a ligação entre enzimas e proteína. Então, ou seja, as enzimas são proteínas. Então, são proteínas, ou seja, tem na sua constituição proteína. É o que forma uma enzima, são as proteínas, certo? Então, aquele jargão antigo, né? Toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima. Bom, por que que muitas vezes ficou se falando que toda enzima é uma proteína, mas existem, por exemplo, moléculas que fazem a mesma coisa que as enzimas e não são proteínas. Significa que nem todo catalisador biológico é de natureza proteica. Perfeito. Mas quando a gente fala de natureza proteica, ou seja, catalisadores biológicos de natureza proteica, a gente está falando das enzimas. E um exemplo disso, que existem moléculas que fazem a mesma coisa que as enzimas fazem, mas na sua constituição, ela não tem enzimas, ou melhor, ela não tem proteínas. Ela vai ter na sua constituição, elas vão ter na sua constituição ribossomos, certo? Então, as ribozimas, por exemplo, aqui embaixo, as ribozimas, elas têm o mesmo papel que as enzimas, mas na sua constituição não é proteína. Então, eu não posso chamar ela de uma classe de enzimas, certo? Então, as proteínas, elas têm alto peso molecular, então, ou seja, são consideradas proteínas, e na sua estrutura, a conformação espacial delas, ela tem uma estrutura terciária, certo? Então, ou seja, ela tem uma estrutura enovelada.
beleza? Então, proteína de alto peso molecular, estrutura enovelada, é responsável pelas reações químicas ou metabolismo dos seres vivos, ok? Características. Vamos lá. As enzimas, elas desempenham o papel dela com alta eficiência, ou seja, se as enzimas estiverem presentes em uma determinada reação orgânica e for dado condições para que ela atue, então a gente vai ver que condições são essas que nós temos que dar para que essas enzimas atuem. Então, não é apenas a gente fabricar uma proteína e essa proteína ela vai ter esse efeito catalítico, ela vai ter essa eficiência catalítica. Então, a eficiência catalítica é se a enzima estiver ali presente e todas as condições forem dadas para que ela atue, ela vai desempenhar o papel dela sem sombra de dúvidas, ou seja, se tiver enzima presente, vai ter reação metabólica, vai ter uma reação orgânica se processando ali. Às vezes, essas condições não são ideais, então, às vezes, a proteína, ou melhor, a enzima, ela vai atuar melhor, ou vai atuar pior, ou vai atuar deficientemente, mas vai atuar por conta desses parâmetros que não estejam dentro dos parâmetros regulares, parâmetros exigidos por ela. As enzimas, elas têm o que a gente chama de especificidade pelo substrato. Então, o que é substrato? Substrato é a molécula que vai ser transformada, ou a molécula que vai se transformar em outra. Então, eu tenho sempre substrato se transformando em produto. Então, para que esse produto seja construído, seja produzido, essas enzimas precisam ter especificidade para o substrato. Então, o que significa especificidade? É a enzima conseguir reconhecer que molécula é esse substrato, ou seja, que molécula pode agir, que molécula ela vai ter ação, ok? Então, as enzimas, elas têm essa característica. Eu não posso pegar qualquer enzima e colocar em qualquer substrato para ela ter ação. Então, as enzimas, elas precisam ter seu substrato característico. Elas funcionam em solução aquosa. Significa, então, que as enzimas são moléculas polares. Certo? Polares. Deixa eu apagar aqui para não ficar... Então, as enzimas, elas têm uma coloração ou uma polaridade, ou seja, se dissolvem em água. Então, eu preciso ter água ali para que ela atue. Às vezes, eu necessito de água para que ocorra a reação. Ou, às vezes, eu preciso apenas estar no meio hidratado para que ocorra a reação. Além da água, eu preciso ter temperatura e pH ideais, adequados. Ou seja, eu tenho que ter uma determinada temperatura para poder ela ter sua máxima eficiência. Eu falei lá em cima. Certo? E a variação que essa temperatura e esse pH pode sofrer tem que ser variações extremamente suaves, pequenas, não podem ter uma grande variação de temperatura ou uma grande variação de pH. E aí a gente viu lá em proteína que quando você pega uma proteína, coloca uma temperatura muito elevada, as ligações daquela proteína elas vão vibrar mais rápido e vai chegar, ou pode chegar o momento dela partir a ligação. Bom, da mesma forma com o pH. O pH, a quantidade de cargas de H+, de próton H+, livres no meio, vai alterar a distribuição dessas cargas nas proteínas. Vai reagir com essas proteínas e vão romper as ligações fracas que nós temos nessa proteína. A mesma coisa acontece com as enzimas. Então, se eu altero o pH do sangue, se eu altero o pH dentro da célula, se eu altero o pH num determinado meio que contém enzimas,
eu vou desnaturar aquela enzima. Relembrando, desnaturar é a mudança de conformação que uma proteína faz. Ou seja, se alterar a estrutura, mudar a estrutura conformacional ou a estrutura de ligações que eu estou montando ali, que eu estou mantendo ali, dessas enzimas, elas vão perder seu efeito, vão perder sua ação. E essas enzimas, elas funcionam da seguinte maneira: elas entram na reação, fazem com que a reação aconteça e saem da reação ilesa. Ou seja, sem sofrer alterações na sua estrutura. Então, ela aumenta a velocidade da reação, ok? E sai da reação sem sofrer alteração. Ela, a estrutura dela. Então, eu tenho que transformar A em B. Se eu não tivesse enzima, essa velocidade de transformação de A em B ia demorar muito. Então, eu pego, coloco a enzima no meio e essa velocidade acontece muito mais rápido. É 1 quatrilhão de vezes mais rápido. É uma potência, uma base de 10 elevado à potência 14. 10 elevado a 14 vezes mais rápido. Ou seja, é 1 quatrilhão de vezes mais rápido que essa enzima funciona, faz com que essa reação aconteça. Certo? Existe uma autora americana que fala assim, eu acho que o nome dela é Pamela Champ ou é Mary Campbell, uma das duas, eu acho que é Mary Campbell. Ela dá um exemplo que a gente, sem enzimas, nós demoraríamos em torno de 20 anos para poder fazer a digestão de um café da manhã, que a gente faz em 2 horas, justamente por conta dessas enzimas. Então, se eu der condições para que essas enzimas atuem, as enzimas do trato digestório, atuem com a máxima eficiência catalítica, em 2 horas, esse café da manhã vai ter sido todo absorvido, vamos dizer assim, vai ter tudo passado para o intestino para a corrente sanguínea. Bom, então, como ela entra na reação e sai inalterada, ela não altera o equilíbrio químico das reações, porque aquela reação iria acontecer sem ela. Quando eu coloco ela, ela acontece mais rápido. Então, ou seja, A ia se transformar em B. O equilíbrio químico, ou seja, ia sair do nível, imagina, um nível estrutural, um nível energético maior para um nível energético menor, iria acontecer do mesmo jeito sem enzima. Então, o equilíbrio químico não é alterado, ou seja, eu não pego uma reação que iria acontecer no estado energético maior para o menor e boto invertido. Bom, como elas atuam nas reações e no final da reação ela está inalterada, ela não altera o equilíbrio químico, ou seja, ela não participa daquele equilíbrio químico, daquela reação, daquele balanço energético. Ela não altera esse balanço energético. Então, nosso organismo pode produzir uma quantidade pequena de enzimas e elas vão atuar várias vezes naqueles substratos que tiverem ali. Então, imagine que se eu tiver 100 substratos, eu coloco 2 enzimas, e essas 2 enzimas vão conseguir pegar esses 100 substratos e transformar em 100 produtos. As mesmas 2 enzimas. Então, eu posso ter eu posso, e eu devo, e o que é que o organismo faz? Ele produz a enzima, deixa a enzima guardada, compartimentalizada, e no momento que a gente precisa daquela enzima, aí a gente lança a mão delas. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, de quando você faz uma degradação, uma digestão, por exemplo, de moléculas líquidas ou moléculas sólidas, fagocitose, pinocitose, ou seja, quando você engloba aquela molécula sólida e vai degradar ela, são as enzimas, ou seja, as enzimas são guardadas nos vacúolos lisossomiais. Ok? Bom, como é que a gente, então, reconhece uma enzima? As enzimas são conhecidas pelo sufixo -ase no final do substrato. Então, se eu tenho uma enzima chamada amilase, então, é uma enzima que tem como substrato o amido. Se eu tenho maltase, é a enzima que tem como substrato a maltose. Se eu tenho
glicosinase, a enzima que tem como substrato a glicose. Eu tenho protease, é uma enzima que tem como substrato proteína. Então, eu vou ter o nome do substrato, no final, o sufixo ase. Ali eu reconheço pelo nome, uma enzima. Só que foi necessário fazer uma comissão de enzimas, uma comissão internacional de enzimas, para poder a gente classificar essas enzimas. Por quê? Porque nós temos hoje mais de 2.000 enzimas classificadas no nosso organismo, mais de 2.000 enzimas identificadas no nosso organismo. Então, a gente precisou colocar, por exemplo, essas enzimas em classes. Depois a gente teve que fazer o quê? Colocar ela de acordo com o tipo de ligação que ela atua na classe. Depois, classificação desse tipo. E, por último, número de série. O número de série seria como é que elas estão organizadas em níveis. Então, vamos lá. Essa comissão classificou essas enzimas também no intuito de organizar, por exemplo, vamos dizer assim, as pesquisas, as descobertas de como é que essas enzimas atuam, e até passar informação com maior precisão para um outro pesquisador ou na indústria, porque às vezes você tem enzimas com nome muito parecidos, certo? Então, imagine, eu tenho lá a lactose e eu tenho a maltose. Às vezes, a sonoridade, às vezes, a nomenclatura dessas enzimas eram escritas muito próximas. Então, eu tenho uma enzima, por exemplo, que pode agir no ácido graxo linoleico e outra age no ácido graxo linolênico. Ou seja, o nome dessas enzimas ia ficar muito próximo. E aí ia dificultar essa transferência de informação. Essa classificação estou mostrando para vocês, estou dizendo que existe, por conta que a gente pega esse primeiro número, que é chamado de classe de enzimas, a que enzima pertence, e praticamente nós utilizamos apenas essa classe para poder a gente classificar nossas enzimas, certo? Ou dividir, agrupar essas enzimas. Então, vamos lá. De acordo com a classe, nós temos as óxido-redutases. Está aqui, ó, óxido-redutases. São enzimas que fazem transferência de elétrons. Então, ela é a número 1. Aqui a 2, ó, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 classes de enzimas. Então, a óxido-redutase, ela faz transferência de elétrons, ela faz oxidação e redução. Ok? Nós temos a segunda classe, chamada de transferases. As transferases fazem transferência de grupos entre moléculas. Eu pego um grupo e transfiro aquele grupo para uma outra molécula. Então, eu retiro o metil, ou melhor, eu pego uma amina de um aminoácido e coloco em outro aminoácido. Ou eu pego a amina de um aminoácido e coloco em uma outra molécula que vai formar um outro composto. Estou transferindo um grupo inteiro para uma outra molécula. Terceiro exemplo, terceira classe, são as hidrolases. Então, as hidrolases são enzimas que fazem reação de hidrólise, ou seja, quebra através de água. Exemplo que a gente deu lá, que eu cheguei a falar para vocês, quando a gente faz a ligação entre dois aminoácidos, ligação peptídica. Lembra que eu falei que era uma ligação covalente forte, e no momento que eu quero quebrar essa ligação covalente forte, eu preciso de uma enzima, uma hidrolase. Terceiro grupo, liase. Liases são enzimas que elas atuam em dupla ligação. Ou quebra a dupla ligação, ou forma a dupla ligação. Então, eu posso adicionar um grupo quebrando a dupla ligação, ou uma molécula,
certo? Quebrando aquela dupla ligação, ou eu posso remover aquela molécula e a dupla ligação se forma. Então, ou seja, eu vou estar sempre ou formando dupla ligação ou quebrando dupla ligações. Isomerase. Isomerase são enzimas que fazem interconvenção entre isômeros. Então, eu posso pegar um aminoácido do tipo D e transformar em L. Lembra que a gente falou que são os aminoácidos L que nós utilizamos para poder fazermos as nossas proteínas. E, por último, as ligases. As ligases são enzimas que fazem ligações entre grupos, formação entre átomos, para poder formar essas moléculas. Então, eu tenho lá uma ligação que eu tenho que fazer entre carbono, 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 enxofre, carbono, oxigênio, carbono, nitrogênio. Para poder essas enzimas atuarem, elas precisam de ATP, de energia. Eu tenho que fornecer energia para que essas moléculas atuem. Então, aqui estão então, as nossas 6 classes: oxidatases, transferases, hidrolases, liases, isomerase e ligase. Ok? Bom, vamos exemplos aqui, ó, exemplo de classificação e nomenclatura. Ó. Aqui eu tenho, por exemplo, a molécula de glicose. A glicose está aqui, ó, glicose. E essa glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato. O que é que significa dizer isso? Ó? Que eu vou pegar um fosfato que eu tenho aqui no ATP e vou colocar ele aqui nessa molécula. Ó. Então, eu peguei o fosfato e liguei aqui. Esse carbono aqui é dito carbono 6. Por isso que o nome dele, ela passou a ser chamada de glicose 6-fosfato. Ou seja, é num carbono 6 que está ligado ao fosfato. Essa reação a gente vai voltar a falar nela várias vezes. É só para vocês entenderem que a enzima utiliza, ou melhor, a classificação utiliza o que a enzima faz para poder a gente dar o nome nela. Então, por exemplo, nome formal. Formal eu vou dizer, eu vou escrever o que ela está fazendo. Então, ó, o nome da enzima formal seria ATP glicose fosfotransferase. É o ase no final, enzima. Então, o que ela está fazendo? Transferindo fosfato para a glicose, gastando ATP. Certo? Ou utilizando ATP. Beleza? Então, vamos lá. Nome usual. O nome usual como é que é o nome dessa enzima usualmente? Eu preciso falar ATP, glicose, fosfotransferase? Não. A gente usa hexocinase. Ah, por que hexocinose? Eu tenho aqui, ó, hexose, 6 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 aqui em cima. Então, são enzimas que atuam em 6 carbonos. Ok? E o nome lá da classificação da Comissão Internacional de Enzimas é O2, transferase. 7, transfere fosfato. 1, quem tem o fosfato, ou quem recebe esse fosfato é essa hidroxila aqui. Certo? Então, essa nomenclatura aqui, o número, a gente não vai utilizar. O que a gente vai utilizar? Ou o nome informal ou o nome usual. Então, por exemplo, amilase. Amilase, e você ainda tem outra nomenclatura que é uma nomenclatura, vamos dizer assim, informal. Então, você tem amilase. Antigamente era conhecida como pitialina. Então, pitialina não tem o nome pitialina. Você não consegue fazer uma associação com enzima. Não tem ase no final, certo? Então, a gente precisa utilizar sempre ou o nome formal ou o nome usual. E a gente, podemos continuar? Ok aí? Eu não Sim, sei. professor. Sim. Sim? Sim. Alguma dúvida? Se tiver, Professor, Sim? professor, Oi? se puder comentar de novo sobre as transferases, porque na hora aqui a conexão deu um problema. Certo. A transferase, o que é que ela faz? Ela transfere um grupo de uma molécula para outra. Ok? Então, imagine, eu posso pegar uma molécula de água
e pegar ela e ligar ela em outra molécula. Então, eu tiro ela. Imagina, eu tenho uma molécula de água numa proteína. E eu quero pegar essa molécula de água que está associada à proteína e colocar ela em outro composto. Então, eu tiro a água dali, é um grupo inteiro, entendeu? Eu não estou tirando um átomo. Beleza? Estou tirando um grupo químico todo e transferindo para outro lugar. Tudo certo? Cadê? Certo, pessoal. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, que eu voltei para vocês. Aqui, ó. Transferência de grupos entre moléculas. Ok? Ok. Fechou? Então, vamos lá. Se tiver mais alguma dúvida, fala agora, ou então a gente para, ou então coloca no chat e a gente vai respondendo no momento que a gente parar aqui, tá bom? Na hora que a gente der o nosso stop, a gente resolve, a gente fala sobre essas dúvidas que vocês tiverem. Tá, então vamos lá. Qual é a estrutura de uma enzima? Estrutura enzimática. Vamos pensar o seguinte, olha, a gente produz a enzima toda, e lembra que a gente falou, a enzima é uma proteína. Eu produzo a enzima inteira, deixo ela com a conformação dela toda bonitinha. Mas só que ela só vai atuar no momento que eu precisar dela. No momento que tiver a célula precisando dela. Nosso organismo precisando dela. Então, o que a gente faz? Eu produzo ela, deixo ela prontinha, só proteína. E aí eu vou precisar de alguma coisa para poder eu avisar ela, ativar ela, fazer com que ela atue. Então, quando ela está lá, parada, inativa, que é somente resíduos ou aminoácidos, ou seja, somente aminoácidos presentes, a gente vai dizer que essa proteína está inativa, ela está apenas na fase chamada de apoenzima. O que é apoenzima? Ó, a parte proteica de uma enzima. Ok? Então, a enzima é produzida bonitinha na célula e fica lá sem ação ainda, inativa. Então, eu preciso, no momento que ela vai atuar, ativar ela. Aí é que vem a grande sacada das enzimas, ó. Então, eu tenho ó, as enzimas ativas, elas são chamadas de holoenzima. É só um nome que eles botaram aí, holoenzima, certo? O que então é uma holoenzima? É a enzima pronta para atuar, certo? A enzima, a gente precisou dela, eu preciso ativar ela. Então, eu tenho que pegar aquele resíduo de proteína chamada de apoenzima, ligar alguma coisa nela para poder ela ter ação. Tá, beleza. Lembra que eu falei que a gente tem que dar condições para que essas enzimas atuem? Então, uma das condições para que elas atuem é que eu preciso ter esses ativadores de enzimas. Aí você fala, todas as enzimas são assim, temos algumas enzimas que elas não precisam desses ativadores, mas é menos de 0,1% dessas enzimas. Enzimas que atuam muito simplesmente, por exemplo, alguma na digestão do nosso organismo. Então, a maioria precisa dessas enzimas. Então, esses ativadores nós chamamos de cofatores. Tá aqui, ó. Então, o que são cofatores? Cofatores, então, são ativadores de enzimas. Certo? Ativadores de enzimas. Na verdade, a gente pode trocar miúdos e dizer que é ativador de enzimas. Na verdade, ela dá condições para que a enzima atue. Porque as enzimas não precisam somente desses cofatores. Claro, que se eu não tiver o cofator, não vai começar nada. Mas eu preciso de outras coisas ao redor dessa enzima para que ela atue. Então, ela não é ativada apenas por conta do cofator. Ele permite que essa enzima seja utilizada, vamos dizer assim. E aí, ó, eu tenho dois grupos de cofatores que fazem essa ativação.
são os íons metálicos, tá aqui, ó, íons metálicos, e as minhas coenzimas. Qual a diferença de um íon metálico para uma coenzima? Os íons metálicos são inorgânicos e as coenzimas são orgânicos, certo? Então, eu tenho ativadores, cofactores ativadores de natureza inorgânica e natureza orgânica. Ambas fazem a mesma coisa. Lembra que a gente falou lá das proteínas, classificação das proteínas, proteína conjugada, é proteína que tem junto com ela uma molécula que faz com que elas atuem, ok? Que não são proteínas. Então, eu tenho aqui duas classes, a classe inorgânica e a classe orgânica. Qual é a importância da gente estar falando nisso? Eu estou ganhando esse tempo aqui falando nisso. É que esses dois cofatores, que são essenciais para que as enzimas, a maioria das enzimas, quase que a totalidade das enzimas, elas atuam ou tenham ação. Esses dois cofatores, duas classes de cofatores, nós não produzimos. Certo? Aqui está, ó, os íons metálicos com enzimas do grupo protético. É só uma forma de a gente graficamente mostrar mais ou menos o que é uma proteína, o que é uma enzima, como é que é a estrutura da enzima. Vamos lá, cofatores iônicos, moléculas inorgânicas que a gente precisa ter para que essas enzimas atuem. Então, imagina, se a gente tem 2.000 enzimas, a gente vai ter lá 1.900, 1.950 enzimas que precisam de cofatores. Boa parte deles iônicos. Então, eu preciso, por exemplo, de ferro, de cobre, de zinco, manganês, magnésio, por exemplo, manganês, potássio, níquel. Eu preciso de estrôncio, eu preciso de selênio, certo? Então, ou seja, eu preciso de muitos compostos inorgânicos que nós não produzimos para que essas enzimas atuem. Então, eu estou um exemplo aqui de várias enzimas, ó. Então, por exemplo, o exemplo que eu posso dar, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde que eu falo, quando a gente começar a falar de carboidrato, ó, hexocinase, piruvato quinase, glicose sesfosfatase, são enzimas que estão envolvidas no metabolismo da glicose. E eu preciso, então, ó, de magnésio, certo? Então, se eu dou carboidrato àquela célula, aquele organismo, aquele tecido, eu tenho uma enzima produzida porque eu comi proteína, eu tenho os aminoácidos essenciais para que eu consiga produzir aquelas enzimas. E eu não tenho magnésio, essas enzimas não vão atuar, então eu vou ter uma deficiência no metabolismo de carboidrato. Ok? Então, esses íons a gente tem que obter na dieta, na nossa alimentação, certo? Então, eu preciso desses íons para que essas enzimas atuem. Então, se eu fico muito tempo sem me alimentar com esses íons vão se perdendo, vão sendo gastos, gastos ou são degradados, são oxidados, e eles vão perder efeito, a gente bota para fora esses íons. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro repondo. O tempo inteiro que eu falo periodicamente repondo. Não significa que eu tenho que comer todos esses íons minerais, esses sais minerais que a gente chama às vezes, porque muitos desses íons vêm na forma de sal. Eu tenho que comer todo dia para poder eu conseguir fazer com que essas enzimas atuem. Lembrem, a gente produz enzima, guarda enzima, e os cofatores eles ficam soltos nesses líquidos que essas enzimas estão. Certo? Bom, já os fatores, aqui, por exemplo, um cofator inorgânico, que é o magnésio que eu preciso para poder atuar. Está aqui, ó, o magnésio hidratado com água. Já as coenzimas, que são fatores orgânicos, elas são formadas, essas coenzimas, elas são formadas a partir de vitaminas. Então, repare, quando a gente vai para o composto inorgânico, que são os íons metálicos, muitos deles vêm na forma de sal, e aí eu pego esse sal, separo e utilizo o sal, utilizo os íons.
No caso dos orgânicos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a vitamina e a vitamina se transformar num cofator. Então, as vitaminas geram esses cofatores, essas coenzimas. E a gente sabe que a gente não produz vitamina, principalmente as vitaminas que a gente precisa aqui nas coenzimas. Então, por exemplo, a gente produz vitamina D, certo? Mas a gente precisa do precursor, que é o colesterol. Ou a gente obtém essa vitamina D direto. As outras, por exemplo, eu preciso obter vitamina K, D, vitamina C, ok? Então, eu preciso dessas vitaminas na minha dieta. E as vitaminas que dão origem às coenzimas, elas são um tipo específico delas, que são as hidrossolúveis. Então, vitamina K, D, E e A, elas não geram coenzimas. Mas as hidrossolúveis geram coenzimas. Por exemplo, principalmente as vitaminas do complexo B, certo? Então, por exemplo, vitamina B1 gera tiamina pirofosfato. Vitamina B2 gera o FAD. Niacina gera o NAD. Ácido pantoteico gera coenzima A. Então, repare, eu preciso dessas vitaminas para poder... Eu preciso do precursor para poder gerar coenzima. Mas o que é que acontece? Como essas vitaminas elas são hidrossolúveis, a gente come essa vitamina, ok? E parte dela, pequena parte, vai entrar nas células imediatamente para poder ajudar essas coenzimas, e boa parte dela vai ser jogada para fora, porque elas são hidrossolúveis. Então, eu filtro e ela sai na urina, muitas vezes, a maioria das vezes, certo? Então, eu tenho que estar com essas vitaminas o tempo inteiro sendo repostas. Então, quando a gente faz a nossa alimentação, a gente pensa apenas de carboidrato, proteína e lipídio. Mas embutido na nossa alimentação tem que ter essas vitaminas para poder gerarem coenzimas, para poderem ativarem essas enzimas e as nossas reações químicas, reações orgânicas ocorram na nossa célula. Então, a preocupação grande é que boa parte dessas enzimas que eu estou falando para vocês aqui tem a ver com a produção de energia, com a parte oxidativa, que é o que a gente vai ver na nossa bioquímica. Então, a partir da semana que vem, possivelmente, eu tenho que olhar o cronograma, mas a gente vai começar a falar sobre proteína, metabolismo de proteína, como é que eu utilizo essas proteínas para poder gerar energia para a gente. E eu preciso dessas coenzimas para que essa energia seja produzida. Quando a gente vai para carboidrato, nem se fala. Carboidratos são os principais, o principal combustível energético da gente, é o mais, vamos dizer assim, o combustível mais limpo para a gente consumir ele, ok? Bom, vocês já ouviram falar, por exemplo, numa especialidade médica chamada ortomolecular. Então, o que é a ortomolecular? A ortomolecular, ela trabalha baseada no equilíbrio dessas coenzimas, desses sais minerais, desses íons metálicos. Então, o que é que ele faz? Ele vai lá, você faz, claro, faz uma anamnese, ele te diz qual é a causa que você está sentindo aquilo ali, o que é que você está sentindo e tal, faz a anamnese, e ele vai fazer o seguinte, manda coletar sangue, um bocado de sangue, 20, 30 tubos de ensaio de sangue, e ele pede nessa coleta que te diga todos os sais que nós temos, todos os íons que nós temos presentes ali, todas as vitaminas que nós temos presentes, todas as coenzimas que estão presentes naquele sangue. Porque ele vai, numa tabela, ele estudou para isso, ele tem conhecimento disso, e como são muitas enzimas, o que é que ele faz? Ele vê o que é a quantidade desses cofatores que a gente precisa, dessas coenzimas, desses íons metálicos que a gente precisa, ver o que é que está desajustado e formula para que você suplemente aquilo ali. Então, a ortomolecular, repare, não é só isso, tá bom? Eu estou falando que é uma das coisas que essa ortomolecular faz, é equilibrar esses cofatores. Claro que também vai mexer em outras coisas para que você também fique em equilíbrio. Então, você vai melhorar a ingestão de proteína, melhorar a ingestão de carboidrato, tipo de proteína.
para que você também tenha melhora em outras áreas também. Não é só simplesmente dar cofator e acabou. A gente poderia utilizar esses fundamentos da ortomolecular no nosso dia a dia na nossa nutrição. Então, se você melhorar sua nutrição, seu hábito alimentar, você vai estar tendo esses benefícios. O difícil é modificar esses hábitos alimentares, certo? Não vou entrar aqui em pormenores, vamos dizer assim, determinados hábitos, mas na minha cabeça, a minha opinião, não tem a ver com ninguém. Por exemplo, a pessoa que é vegana, a pessoa que é vegetariana, a pessoa que é carnívora, só come carne, a pessoa, entendeu, que só come peixe, ou seja, toda vez que você restringe alguma coisa, vai faltar naquela alimentação que você vai ter que suplementar, certo? Então, por exemplo, aí algumas pessoas chegam uma vez, professor, você é contra o vegano? Não sou contra nada, cada um tem sua filosofia de vida, modo de pensar e agir, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Tanto que, por exemplo, o cara que foi, se não me engano, 10 ou 12 vezes campeão de fisiculturismo nos Estados Unidos, o cara era vegano. O cara era extremamente forte, todo definido. Aí você fala assim, massa, ele só comia vegetais? Não. Ele era bancado pela indústria farmacêutica de suplementação, que são extremamente caros, certo? Então, um cara desse, ele não tem como ele construir uma massa muscular daquela, certo? Comendo na parte vegana. Por quê? Porque ele ia ter que comer muita coisa. Ele ia passar o dia inteiro comendo. Então, ele tem que suplementar com algo concentrado para que ele consiga ter um crescimento de músculo, a manutenção daquele músculo. Então, ou seja, é caro, certo? Então, tem algumas alterações fisiológicas que ocorrem no organismo por conta dessas restrições. Eu não estou falando apenas restrição da pessoa que é vegana, não. Aquela pessoa que só come carne também está restringindo as outras coisas. Eu só como carne, só como carne, só como carne. Eu sou carnívoro. Está errado também. Ele vai ter os prejuízos dele de só comer carne. Certo? Repare, eu estou falando do ponto biológico, nutricional, não estou falando do ponto social, certo? A gente sabe que o vegetariano, o vegano tem uma parte ideológica que a gente não vai entrar nisso aqui, não é nosso papel, é só uma questão que eu estou falando aqui, biológica, ok? Longe de julgar quem só gosta de comer carne ou quem só gosta de ou quem só come carne, ou quem só come vegetais, ou coisa parecida. Tá bom? Não estamos aqui nesse ponto. Estou dizendo só no ponto bioquímico. Se você deixa de dar determinado alimento para aquele indivíduo, pode ser que a longo prazo, a médio prazo, tenha que ser suplementado por conta de falta de determinados suplementos, certo? Certas coisas. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui, então, para a minha apresentação. Quer dizer, já está aqui, mas foi o que eu estava falando e a estrutura estava lá. Tá, vamos lá. Então, se a gente falar para vocês o seguinte, ó, perguntar, qual é o conceito de enzimas? Conceito de enzimas. Aí você vai dizer, ó, enzimas são moléculas que aceleram a velocidade de uma reação. Ou enzimas são catalisadores biológicos. Enzimas são catalisadores proteicos com finalidade. Aí você pode utilizar o seu vocabulário para dizer que enzima aumenta a velocidade de uma reação. Aí eu posso perguntar, tá, tudo bem, massa, como? Como é que ela faz isso? Como é que ela faz para aumentar a velocidade de uma reação? Tá, a reação ia existir. Como é que qualquer reação existe por si só? Como é que ela vai acontecer? Então, eu coloco duas moléculas em uma determinada solução, em um determinado local, misturo A com B, e essas duas substâncias elas vão ter que fazer o quê? Colidir, ou seja, se chocar uma com a outra, certo? Com orientação apropriada, não pode se chocar de qualquer maneira, tem que se chocar no local onde vai ocorrer a reação, e não ocorre instantâneo,
certo? Eu preciso de um tempo, eu preciso de sei lá, mesmo que seja um tempo muito pequeno, mas eu preciso de um períodozinho, um estadozinho, onde as enzimas, ou melhor, as enzimas, as moléculas estão se chocando para poder reunir uma quantidade de energia. Adquirir uma quantidade de energia até atingir um estado energético que a gente chama de estado reativo. E aí, A mais B colidem e grudam. Formou C. Ok? Então, para poder uma reação acontecer, eu preciso ter duas moléculas ou mais de uma molécula, vamos dizer assim, em uma determinada solução. Elas devem colidir, adquirir uma quantidade de energia suficiente para que essa reação inicie. Ok? Então, para cada reação, para qualquer reação acontecer, eu preciso de uma energia de ativação, que a gente chama de energia de ativação. Essa energia de ativação, ou alguns chamam assim, energia inicial de ativação, ou energia de ativação inicial, ela é reunida a partir de um estado de transição. Então, ou seja, eu tenho duas moléculas, A e B, elas estão se chocando, A continua sendo A, B continua sendo B, daqui a pouco elas unem, formam C. Então, eu precisei de um estado de transição, ou seja, de elas estarem se chocando, para reunir uma quantidade de energia para transformar em C. Onde é que entra a enzima nessa história? Eu estou falando de reações orgânicas, ok? Então, a enzima no nosso organismo entra como? Olha, tá, vocês dois aí, vocês A e B estão querendo se unir para formar C. Beleza. Vocês precisam de 100 joules para poder formar C, ou seja, atingir um estado reativo. Eu preciso de uma reação com uma quantidade de energia inicial de 100 joules. Eu vou entrar aí nesse meio, a enzima vai entrar no meio, e em vez de você precisar de 100 joules, eu vou precisar de 0,01 joule. Ou seja, uma quantidade muito pequena para a mesma reação acontecer. Então, se eu preciso de uma quantidade muito pequena para aquela reação acontecer, a reação vai acontecer mais rápido. Então, qual é o papel, qual é o mecanismo de ação de uma enzima? É eu diminuir esse estado ou essa energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápido vai ser a reação. Certo? Deu para entender, então, o mecanismo de ação de uma enzima. A enzima faz com que a energia de ativação inicial ou a energia inicial de ativação seja diminuída, ou a enzima faz a diminuição da quantidade de energia, quantidade de energia de ativação, quantidade de energia inicial de ativação, certo? Para que a reação orgânica aconteça. Bom, isso é baseado, essa quantidade de energia é baseada no nosso organismo, por exemplo, nas reações de oxidação. Por exemplo, eu pego uma glicose e quebro essa glicose em acetilcoenzima, ou pego um amido e quebro em maltose. Então, o amido, ela tem uma quantidade de energia grande reunida dela. Quando eu quebro ela em maltose, a maltose vai pegar só um pedaço daquela energia que estava compactada no amido. Então, eu saio de um estado de transição maior, um estado energético maior, desculpe, um estado energético maior para um estado energético menor. Então, delta negativo, delta G negativo, que é chamada de reação favorável, ok? Eu estou falando especificamente das reações de oxidação que ocorrem no nosso organismo quando a gente precisa, por exemplo, quebrar, degradar uma molécula, oxidar, catabolizar uma molécula para poder gerar energia. Então, a função de enzima é baixar a energia de ativação de uma reação e, dessa forma, aumentar a velocidade da reação. Então, mais um elemento gráfico, que às vezes o gráfico, o visual, consegue fazer com que a gente consiga compreender um pouco mais fácil, vamos dizer, mais tranquilo. Ó. Então, eu tenho A mais B, ó,
que eu quero trocar o A por C, eu quero transformar B e C. Para isso, eu preciso de uma quantidade de energia. Então, sem enzimas, eu vou ter que jogar a bola a cada topo. Com a enzima, eu vou cortar o caminho, furar o topo, furar o morro, e a minha bola vai conseguir chegar mais rápido nesse estado final. Então, eu tenho o estado energético maior para um estado energético menor. Bom, esse mecanismo de ação, ele segue uma equação. Ó, tá aqui. Enzima, tá bom? Enzima. Eu tenho que juntar enzima mais substrato. Lembra? Em uma solução, eu vou juntar duas moléculas. Então, quem é que tem que ser transformado aqui? Quem é que tem que perder alguma molécula? Quem é que tem que perder algum átomo? Ou ser mudado de posição? Ou incorporar água, uma hidrolase, por exemplo? É o substrato. Esse substrato, ele quer se transformar em produto. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o substrato e unir na enzima. A enzima vai transformar substrato em produto. Tá aqui, ó, unir enzima e substrato. A enzima transforma o substrato em produto e o produto sai da enzima. E aí eu libero a enzima, libero o substrato. A enzima pode, ó, voltar para cá. Então, lembra lá aquele conceito que eu falei? As enzimas, elas trabalham em quantidades pequenas, porque elas são reaproveitadas no final da molécula. Então, eu preciso, então, uma quantidade de energia aqui, ó, no estado de transição. Que a gente chama aqui, ó, energia livre de ativação, ou também chamada de energia inicial de ativação. Certo? Então, eu preciso dar essa quantidade de energia aqui, ó, nesse estado de transição, para que S se transforme em P e P seja liberado da enzima. Ok? Dúvida? Deixa eu passar aqui e ver o que é que tem. Dúvida? Oração? Tranquilo, professor. Uns 10 minutinhos a gente dá um tempinho para a gente retornar. Bom, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, se não estiver entendendo, dá uma pausa aí, para poder a gente explicar, tá bom? Não deixa passar sem a gente explicar, não. Tá. Lembra que eu falei que as enzimas precisam, melhor, elas têm especificidade? Então, vamos lá. O que é que determina em qual substrato a enzima vai atuar? Então, imagine que se eu pego, vamos lá, exemplo, nosso trato digestório, nossa digestão. Eu como no meu alimento, eu vou ter carboidrato, proteína e lipídio, vamos dizer assim. E aí a gente libera uma quantidade de enzimas nesse bolo alimentar. Então, começa a mastigar e começa a misturar aqui as enzimas. Cai no estômago, ela vai e continua a degradar, vai para o intestino e continua a degradar. Ou seja, eu libero uma quantidade de enzimas, várias enzimas, e essas enzimas elas conseguem saber qual é o seu substrato. Então, ela tem o que a gente chama de especificidade. Então, o que é que leva, o que é que dá a ela essa especificidade? Ó, então, as enzimas têm especificidade. O que é que significa isso? A habilidade da enzima em discriminar entre dois substratos competidores. As enzimas podem interagir com um ou mais substratos específicos, catalisando somente um tipo de reação. Vamos entender isso aí que a gente está falando. Bom, o que que dá, então, essa especificidade? São essas dois sítios que nós temos na enzima. Então, a enzima, ela tem um sítio chamado sítio de ligação do substrato. O que é isso aí? Olha lá, ó, região complementar molécula do substrato, ideal espacialmente e eletricamente para a ligação do mesmo. Então, ou seja, eu tenho uma molécula, um substrato, onde a enzima consegue se encaixar perfeitamente naquele substrato. Certo? Então, ou seja, eu vou ter
um encaixe perfeito, por quê? Porque espacialmente esse substrato, eletricamente esse substrato, ele é complementar aquela região da enzima. Então, na enzima, eu tenho o que a gente chama de sítio de ligação do substrato. Por que eu tenho que ter esse sítio de ligação? Porque eu vou ter que ter um posicionamento correto desse substrato. Porque imagine que isso aqui, ó, o sítio de ligação. Aqui, nesse ponto dentro, existe um ponto onde vai ocorrer a reação, que a gente chama de sítio catalítico, ou sítio ativo. Então, ou seja, o sítio ativo está dentro do sítio de ligação. O sítio de ligação, ele é eletricamente, espacialmente complementar. Por que eletricamente? Porque essa distribuição de cargas que eu tenho aqui dentro do sítio de ligação, que dá aquela quantidade de energia necessária para o estado de transição, para acontecer a reação. Então, eu preciso ter um estado de transição, ligar enzima e substrato. Então, esse espaço vai ser eletricamente, espacialmente complementar, porque dentro dele tem um sítio de ligação. Ou melhor, sítio ativo, sítio catalítico. Então, vamos lá. Vamos entender, então, graficamente também é mais fácil. Eu tenho aqui, ó, sítio de ligação, e aí eu tenho um ponto específico aonde ocorre aqui, ó, o sítio ativo. Então, eu tenho que acoplar a minha molécula ali. Acoplar o substrato ali. A enzima tem que se encaixar ali. Ah, mas se o substrato entrar aqui, ela vai conseguir? Não. Se entrar aqui, também não. Se entrar aqui, também não. Só vai conseguir ter ação se entrar aqui. Então, a reação tem que ser apropriada, direcionada para aquele local que é o sítio de ligação do substrato. Ok? Espera aí, eu estou me batendo aqui. Tá? Vamos lá. Aqui é outra representação gráfica, ó. Então, eu tenho, ó, que posicionar a molécula para que eu consiga colocar a molécula no ponto catalítico para que a reação ocorra numa determinada, na especificidade ali daquela ligação. Essa aqui, ó, por exemplo, ó, nossas ligações aqui que ocorrem são ligações fracas, porque depois eu vou ter que soltar, liberar eles, certo? Bom, acontece o seguinte, que começou-se os pesquisadores, eles começaram a fazer teorias, ó, por que essa enzima, ela reconhece o substrato dela? Porque ela tem uma área complementar dela. Então, vamos dizer assim, cada enzima tem o seu substrato. Perfeito. Então, Emil Fischer, em 1894, ele postulou que a especificidade de uma enzima, a interação que existe entre enzima e substrato, que é dita especificidade, elas ocorrem de maneira rígida, complementar em tamanho, forma, natureza química. Ou seja, é uma ligação extremamente específica, onde cada enzima tem o seu, ou melhor, cada substrato tem sua enzima, ou cada enzima tem seu substrato. E ele deu um modelo chamado de modelo chave-fechadura. Ou seja, para cada fechadura só tem uma única chave. Certo? E mais para frente, em 60 e poucos anos, 64 anos mais ou menos para frente, Daniel Koch, ele desenvolveu uma nova teoria, um novo modelo. Na verdade, que não seria um novo modelo, é um modelo que complementou o que Fischer falou. Esse modelo, o Koch disse que é o seguinte, olha, eu não estou negando o Fischer. Existem enzimas que são realmente assim, natureza química, ou melhor, complementar ao substrato, ou seja, para cada enzima tem apenas um único substrato. Mas existem enzimas que esse sítio de ligação dela não é rígido, completamente rígido. Existem enzimas que conseguem se ajustar a mais de um tipo de substrato.
Por isso que ele deu o nome de ajuste induzido. Então, a enzima está ali no formato pré-formado e a substrato, ao se encaixar, ela se adapta. Então, vamos lá, ó. Geralmente eu coloco esse diagrama, essa figurinha, para poder entender melhor. Chave fechadura significa que, ó, isso aqui está pontiagudo, tá vendo? Ou seja, rígido. O substrato também tem que ser pontiagudo, senão não encaixa. E já no ajuste induzido, ó, o sítio de ligação, ele está maleável, ó. Maleável. Ele está maleável, não, ele está redondo. O substrato não, ó. O substrato continua rígido, continua pontiagudo. Então, no momento que o substrato se acopla, ocorre o ajuste. Ó, a enzima se ajustou ao substrato. Então, ou seja, eu posso ter um substrato, por exemplo, ó, faltando esse pedacinho aqui, ó. Se estiver faltando esse pedacinho, ou melhor, faltando esse pedacinho aqui, a molécula de enzima vai conseguir se ajustar, se acomodar naquele substrato. Então, o substrato induz que a enzima se ajuste nele. Claro que eu vou ter que ter substratos parecidos, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Substratos parecidos. Então, imagine, eu não posso ter uma enzima que atue em proteína e em carboidrato, porque são moléculas totalmente diferentes. São organização de estrutura totalmente diferente. Então, não vai encaixar em nada aqui. Ok? Então, mas se eu tenho, por exemplo, glicose, mannose e frutose, são todos carboidratos, todos com 6 carbonos, então eu posso pegar uma enzima só. Existe, por exemplo, enzimas que atuam nos 3 carboidratos, porque eles são parecidos, certo? Os 3 monossacarídeos, porque eles são parecidos. Então, a especificidade, ele segue essas 2 regras. Então, até hoje, nós temos enzimas que são rígidas no seu sítio de ligação, e nós temos enzimas que são ajustáveis, vamos dizer assim, induzidas ao ajuste pelo substrato. Ok? Bom, aí agora a gente vai para a parte da cinética enzimática. Que fatores podem alterar a velocidade, ou melhor, influenciar na velocidade de uma reação enzimática? Essa velocidade da reação, ela pode aumentar, certo? Pode diminuir, ou eu posso parar ela completamente. Os 4 fatores, então, são pH, temperatura, concentração de substrato, que nós vamos chamar, ou que é chamado de KM, que eu vou explicar para vocês o que é esse KM, e concentração de enzimas, certo? Então, vamos lá. Como é que o pH vai influenciar nessa cinética enzimática? Ó, mudanças bruscas de pH, acidificando ou alcalinizando, afeta as estruturas biológicas. Foi aquilo que a gente falou lá de proteína. Já falamos em proteína, falamos já hoje de novo, que se eu alterar o pH do meio, as enzimas desnaturam. Então, se eu estou no meio neutro, eu coloco ele em ácido, desnatura. Se eu coloco em básico, desnatura. Se eu estou no meio básico e coloco ele em ácido, desnatura. E a gente viu lá, quando a gente estudou tampão, que no sangue, por exemplo, ocorre uma variação, ou seja, é permitido uma variação sem que a gente tenha problemas, de 0,1 no pH. Certo? Então, é extremamente importante. Então, seja para mais ou para menos, o pH vai fazer com que as estruturas das enzimas, as ligações fracas que as enzimas mantêm aquela estrutura em forma terciária, sejam rompidas e ela perca a sua função. Quando a gente vai para a temperatura, ela tem uma diferençazinha básica entre pH e temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação.
Então, imagine, não sei se vocês já perceberam que quando a gente começa com... A gente está, sei lá, uma temperatura um pouco mais fria, a tendência é que você fique mais lento, vamos dizer assim, mais... A gente chama, mas estou mais preguiçoso. Com esse tempozinho frio, significa o quê? Que a temperatura sua dá uma diminuída. Então, a reação, ela diminui um pouquinho. À medida que você aumenta a temperatura, você acaba tendo uma maior velocidade nas reações. Bom, no nosso organismo, nós temos uma temperatura ótima para que aquela reação aconteça. Então, nossa temperatura ótima é o quê? 36,5, 37. Temperatura corpórea da gente. E que é onde as nossas enzimas estão atuando. Se a gente passar disso, por exemplo, 37,5, 38, você começa a ter uma diminuição na velocidade das reações por conta da desnaturação enzimática. Se a gente chegar a 40 graus, temperatura corporal de 40 graus, o indivíduo vai falecer, vai morrer. Então, ninguém chegou até hoje à temperatura de 42 graus. Se chegou uma vez só e morreu, não está para contar a história, certo? Porque quando você chega a 38, 39, beirando 40, você já começa com convulsão, você já começa com tremor, sudorese, e aí você acaba entrando em colapso e o indivíduo pode morrer com temperatura muito elevada. Quando a gente diminui a temperatura, em vez, repare, a elevação da temperatura faz com que eu tenha desnaturação de proteína. Quando eu diminuo a temperatura, em vez de eu, no aumento, ocorre o aumento da vibração, parte a ligação desnatura. Na diminuição da temperatura, em vez de aumentar a vibração, eu vou diminuir a vibração a ponto dela paralisar. Chegar a paralisar, ou ficar numa velocidade muito baixa. Então, não ocorre uma desorganização da estrutura de uma proteína quando a gente baixa a temperatura. Ocorre o que a gente chama de inativação daquela proteína. Então, as enzimas, elas ficam inativas, certo? Quando você chega a uma temperatura muito baixa. E vamos lá para a concentração de substrato e concentração de enzimas. Eu vou falar concentração de enzimas e substratos conjuntas, as duas juntas, certo? Então, vamos lá. Se eu tiver uma concentração, se eu tiver uma reação para acontecer, então imagine que eu tenho 100 substratos e eu preciso transformar 100 substratos em 100 produtos. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar uma enzima. Eu vou ter uma enzima só fazendo a transformação de 100 substratos em 100 produtos. Então, a produção vai ser mais lenta, porque só tem uma enzima trabalhando. Se eu coloco 10, eu já começo a fazer o quê? De 10 em 10 produtos a fazer. Se eu coloco 50, vai 50, 50. Se eu coloco 100, vai 100 de vez. Então, ou seja, a concentração de enzima é diretamente proporcional à velocidade da reação. Quanto mais enzimas eu colocar, maior a velocidade da reação. Ok? É simples. Mas vamos pensar o inverso agora. Em vez de eu ter 100 substratos, ou seja, o substrato está lá fixo, eu vou fazer o inverso. Eu vou ter 10 enzimas fixos, só tenho 10 enzimas, e vou colocar 100 substratos de vez. Então, o que vai acontecer? Eu vou formar 10 produtos, 10 produtos, 10 produtos, 10 produtos, 10... Ou seja, eu não consigo formar 11 produtos, 12 produtos, 20 produtos, 30 produtos, porque eu só tenho 10 enzimas. Certo? Então, a concentração do substrato, ela limita a ação da enzima. Na verdade, não é limita, ela limita a ação da reação. Então, imagine o seguinte, eu tenho 10 enzimas, eu coloco um substrato, aquele é uma enzima, produziu logo um produto. Coloco 5 substratos, produz 5 produtos. Coloco 7 substratos, produz 7 produtos. Então, eu estou aumentando a produção. Eu coloco 10 substratos, forma 10 produtos. Aí ele chegou numa velocidade máxima que ele pode atingir, porque ele não consegue passar de 10 produtos. Eu vou continuar com 10, 10, 10, 10, 10.
Então, o gráfico de concentração de substrato, qual é? Concentração de enzimas, qual é? Assim. Então, quanto maior a concentração de enzima, maior a velocidade. E já o gráfico de substrato, o que é? Ele vai aumentando a velocidade e vai atingir uma velocidade máxima. E a partir daquela velocidade máxima, ele começa a ser constante. Então, a enzima, ela tem a sua velocidade, melhor, as reações enzimáticas têm a sua cinética limitada pela quantidade de enzimas. Então, se eu deixar uma quantidade de enzimas fixa, eu vou aumentar a velocidade da reação até atingir uma velocidade máxima, porque as enzimas estão todas trabalhando, e a partir dali eu passo a ter uma velocidade constante. Ok? Aí o que a indústria faz? A indústria quer melhorar a sua produção, por exemplo. Então, o que ela faz? Ela aumenta um pouco a temperatura, ela diminui o pH, ou aumenta o pH, diminui um pouco a temperatura, ou aumenta para poder eu ter uma melhora na velocidade da reação. Certo? Bom, e o que é que, quando a gente traz agora para a nossa área, que é a área da saúde, o que é que dois pesquisadores eles descobriram? Chamaram Michaelis-Menten. Então, por isso que o nome é constante de Michaelis, ou constante Ocaime. O que é que ele descobriu? Olha, existe uma enzima. Lembra lá que a gente falou do chave fechador do modelo induzido? Existe uma enzima que atua em mais de um substrato. Então, imagine, glicose, frutose e manose. E ele descobriu o seguinte, que todas as três reações, ou seja para glicose, seja para manose, seja para frutose, eles atingem uma velocidade máxima. E a velocidade máxima é igual, porque eu tenho um número de enzimas fixas. Você imagina, eu tenho 10 enzimas e eu tenho 100 substratos para cada uma. Então, eu vou atingir uma velocidade máxima de 10, 10, 10, 10, 10, seja ela para glicose, para frutose ou para manose. Certo? Mas eles começaram a ver o seguinte, olha, para a glicose, essa enzima para a glicose, ela atinge a velocidade máxima mais rápido. Já para a frutose, ela atinge a velocidade máxima um pouco mais lento. Então, o que é que ele falou? Olha, então, para a glicose, ela é mais específica. Ou seja, ela consegue ser mais específica para a glicose porque ela atinge a velocidade mais rápido. A velocidade máxima é mais rápida. Repare, ambas atingem a velocidade máxima, mas uma atinge mais rápido do que as outras duas. Então, ele falou assim, então significa que esse substrato, essa enzima é mais específica. Ela trabalha melhor, ela tem uma maior especificidade. E ele começou a ver o seguinte, que ela atingia uma velocidade máxima mais rápido, porque ela é mais específica, e a concentração do substrato, ou seja, quanto de substrato ela chegava nessa velocidade máxima, ela era menor do que as outras. Então, significava que a enzima, eu continuava tendo 10 enzimas, mas eu tinha uma produção mais rápida por conta da maior especificidade que ela tinha por aquele substrato. Então, eles desenvolveram a reação seguinte, então eu não preciso deixar chegar até a velocidade máxima. Se eu conseguir chegar na metade da velocidade máxima, eu sei quem é mais específico. E eles decidiram o seguinte, então, que uma concentração de substrato que chegue à metade da velocidade máxima é o que diz de KM, ele chama de KM. Então, o que é KM? Constante ou concentração de substrato. Então, eu tenho, para A, eu tenho uma concentração de substrato de 50. Para B, eu tenho uma concentração de substrato de 30. E para C, eu tenho uma concentração de substrato de 10. Para atingir a metade da velocidade máxima. Então, quem é que vai atingir a velocidade mais rápido? Quem precisa de menos substrato.
Então, quanto menor o KM, ou seja, quanto menor a concentração de substrato, mais específica é aquela enzima para aquele substrato. E a gente consegue quantificar ou vamos dizer, mensurar qual a especificidade de uma enzima quando eu tenho mais de um substrato. Ou quem é mais específico para a enzima, ou melhor, quem é mais específico para aquele substrato quando eu tenho uma quantidade de substrato menor, atingindo a metade da velocidade máxima. Eles não precisavam chegar na velocidade máxima. Se eu chegar na metade, eles duplicavam aquilo ali para frente. Certo? Por quê? Porque a partir desse ponto ele começa a diminuir a velocidade, tá vendo? Então, se eu chego até a metade, aqui, eu consigo ver quem está mais específico para aquele determinado substrato. Então, resumindo, quais são os fatores, o que é que pode influenciar na velocidade da enzima? Temperatura e pH, que eles vão alterar a estrutura da molécula, desnaturando ou inativando. Concentração de substrato, concentração de enzima. Concentração de enzimas vai seguir uma fórmula linear. Quanto maior a concentração de enzima, maior a velocidade da reação. E concentração de substrato vai seguir o quê? A saturação das enzimas. Então, a velocidade aumenta até chegar a um ponto de saturação que vai ficar constante, aquela velocidade. Ok? Bom, vamos lá. Acabou pulando aqui, ou melhor, um slide, ficou faltando um slidezinho aqui no meio entre cinética e enzimática, que esse slide de cinética para o de cá. Então, vamos lá. Existem reações que, além dessa influência que nós temos, ou seja, do pH, da temperatura, da concentração de enzima, da concentração de substrato, existem reações que a gente pode inibir a ação da enzima. O que significa isso? Para que serve isso? Ó, eu tenho uma determinada reação acontecendo numa área e que eu preciso fazer com que aquela reação diminua. Eu preciso que aquela reação cesse, pare. Então, as enzimas, elas podem ser inibidas ou elas podem ser reguladas. Repare, a influência na cinética da enzima, na velocidade com que ela atua, é uma coisa. Inibição e regulação é outra coisa. Ou seja, inibição, eu paro a ação. Certo? Regulação, eu modulo a ação. Então, vamos lá. Qual a diferença de inibição para modulação na prática? Imagine que eu tenho um controle da televisão. E na televisão, no controle, tem um botão chamado mute, mudo. Então, se eu quero inibir o som da televisão por completo, eu vou lá e mudo, na mesma hora. Ela para. Se eu quiser, em vez de diminuir, inibir por completo o som, ou seja, desaparecer com o som da televisão imediatamente. Em vez disso, eu quero diminuir porque está incomodando, está alto demais. Então, eu vou lá no controle, no botão do mais e menos do volume, e vou diminuir e vou aumentar, se eu precisar aumentar mais o volume, porque está muito baixo. Mas eu não vou parar. Entendeu? Ou seja, vai continuar saindo som. Eu quero que continue saindo som. Se eu botar o mínimo possível de volume, ele vai parar, que é o mute, vamos dizer assim, eu posso utilizar o mute de vez. Então, se eu quiser parar o som, eu uso o mute. Se eu quiser regular, ou seja, se eu quiser inibir a ação de uma enzima, eu consigo parar ela completamente. Se eu quiser regular, eu consigo aumentar a velocidade dela ou diminuir a velocidade dela. Bom, a inibição ela pode ser de duas formas. A chamada inibição reversível, que eu estou mostrando aqui agora para vocês, eu vou mostrar para vocês agora, e a inibição irreversível. Então, a inibição irreversível é aquela que o inibidor, uma molécula, se liga a essa enzima, se liga a uma enzima, e a enzima se liga nela
permanentemente, covalentemente forte, e a enzima, ela deixa de atuar. E não atua mais nunca. Ela não desnatura a enzima, mas ela faz com que a enzima não consiga mais atuar. São chamadas de inibidores suicidas. Certo? Então, por exemplo, alguns venenos acontece isso. Ele inibe a enzima e a enzima não consegue mais atuar. Então, como as enzimas são produzidas em quantidades pequenas, se ocorrer uma inibição muito grande daquelas enzimas, o indivíduo, a célula pode vir à morte. E, consequentemente, vai falando tudo. O indivíduo pode vir à morte por conta disso. Certo? Já as inibições, a inibição reversível, não está dizendo, eu inibo, se eu tirar o inibidor, ela volta a agir. Então, o irreversível, ele é muito prejudicial para a gente, porque a gente vai ter que formar uma nova enzima para poder substituir aquela que está inibida irreversivelmente, porque não vai voltar mais a trabalhar. Já o reversível, não. Eu inibo temporariamente, resolvo o problema que eu tenho que resolver, por exemplo, naquela área, tiro o inibidor, ela volta a agir. Então, o que é que se descobriu? Bom, existem, então, moléculas que inibem a enzima ligando no sítio de ligação do substrato. Então, o inibidor, ele compete com o sítio, compete com o substrato. Então, imagine, aqui está o sítio, então eu tenho o substrato e eu tenho o inibidor. Quem chegar primeiro, ocupa espaço. Então, imagine, se o inibidor chegar primeiro aqui, a reação não acontece. Se o substrato chegar primeiro, a reação vai embora. Bom, existe um outro tipo de inibição que é assim, chamada de não competitiva. Aqui está a enzima, ó. Se o substrato chegar, o inibidor, ó, cadê? O inibidor pode chegar e inibir a ação. Se o substrato não estiver presente, o inibidor já pode estar aqui ligado. Ó. Quando o substrato se acoplar, não vai ter ação. Então, ou seja, o inibidor inibe aquela enzima, independente de ter ou não substrato ligado nela. Então, não ocorre uma competição entre inibidor e substrato. Simplesmente o substrato chega lá e inibe o que tiver de enzima. E aí, o que acontece? Você pode inibir enzimas que não estejam participando ali daquele processo, certo? Existem inibidores que agem dessa forma. E existem os chamados inibidores seletivos, ou seja, ele só vai agir, ó, o inibidor onde está, quando o substrato estiver ligado. Se o substrato não estiver ligado, ele não age, ou seja, ele vai selecionar, ele não vai inibir as enzimas sem ter necessidade. Então, ou seja, eu tenho um inibidor seletivo, ele vai apenas inibir aquelas enzimas que estão em iminente ação, onde vão agir, onde vai começar a reação. Certo? Então, vamos lá. Como eu gosto muito de dar alguns exemplos, como é que a gente consegue, então, exemplificar em relação aos inibidores, certo? Então, imagine o seguinte, opa. Eita. Tá. Então, imagine o seguinte, existe uma reação que acontece no nosso organismo que nós chamamos de inflamação, certo? E a gente sabe, vocês já ouviram falar com certeza, que a inflamação é uma resposta a uma agressão que o nosso organismo está respondendo, está fazendo. Então, ou seja, a inflamação ela não é algo ruim para a gente. Informando que tem alguma coisa errada e que o organismo está respondendo. Qual é o problema? É que essa inflamação ela não pode perdurar, ela não pode ficar muito tempo ali. Então, quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, bacteriana, ou inflamação causada por uma bactéria, eu tomo um antibiótico
E aí, o que acontece? Aquele antibiótico, ele vai debelar, vai acabar com aquela bactéria e, consequentemente, aquela inflamação diminui. Mas nós temos, por exemplo, inflamações causadas por outras coisas, por trauma, por exemplo. E aí, o que acontece? Se eu tenho, como aconteceu comigo, boa parte de vocês já sabem, que eu tive o problema na porrada que eu tive de bicicleta na batata. Ou seja, eu tive uma pancada ali e acabou que inflamou a área por conta da pancada. Significa dizer o quê? O organismo está mandando para aquela área moléculas para poder tentar resolver o problema. Então, a inflamação é um sinal, uma sinalização de que eu preciso reparar determinada área, nesse caso, não porrada. E como é que o organismo sabe que isso aí vai ter que ser recuperado, ou precisa de recuperação? No momento que tem a porrada, você manda para aquela área, macrófagos, monócitos, ou seja, para responder aquilo ali. Mas alguma coisa avisou aquele macrófago, aquele monócito que eu tive que tem que ir para aquela área fazer aquele reparo. Existe uma enzima chamada COX-1, COX-2, que é a ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, a depender do tipo de tecido. O que essa COX faz? Ela pega um ácido graxo presente, por exemplo, em músculo, em tecidos, de uma forma geral, todos os tecidos têm. Pega um ácido graxo chamado ácido araquidônico. E o que ele faz? O que ela faz? Ela pega o ácido araquidônico e transforma ela em uma molécula chamada prostaglandina. Então, é a prostaglandina, que é o mediador de inflamação, que é quem avisa, ou seja, no momento que eu tenho aquela inflamação, é porque eu produzi muita prostaglandina, e essa prostaglandina faz com que aquele tecido venha para aquele tecido monócitos macrófagos, ou seja, resolver o problema que está ali. O que acontece? Se eu continuar produzindo prostaglandina, eu vou continuar tendo inflamação. Então, ou seja, o macrófago, os monócitos não vão conseguir, as células de reparo não vão conseguir chegar para reparar, porque eu estou com a inflamação aumentando. Então, o que a gente faz? A gente toma o que a gente chama de anti-inflamatório. O que é o anti-inflamatório? É o inibidor. O que o anti-inflamatório faz? Vai inibir a enzima que transforma ácido araquidônico em prostaglandina. Então, se eu inibo aquela enzima, produz menos prostaglandina. Se produz menos prostaglandina, vem menos macrófago, monócito para aquela área, inflamação vai diminuir, tecido de reparo começa a aparecer para que eu recupere aquela área lesada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tá, é o inibidor. Esse inibidor, ele vai inibir a enzima, ok? Ele não é um inibidor suicida, é um inibidor reversível. E ele vai competir com o substrato. Imagine que seja um inibidor competitivo. Então, quem chegar primeiro, leva. Então, eu tenho que ter uma quantidade de inibidor ali maior que o substrato, para poder chegar primeiro na enzima. Certo? E aí, com o tempo, essa enzima começa a botar para fora esse inibidor. Quando ele começa a botar para fora esse inibidor, entra substrato, a reação começa a voltar de novo. E aí se sabe que a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, a quantidade de inibidor ligado à enzima diminui. Então, o que eu tenho que fazer? A cada 6 horas, tomar mais anti-inflamatório. Por isso que os anti-inflamatórios são tomados de 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12 horas. Por quê? Porque eu tenho que aumentar a concentração desse inibidor, porque eu não quero perder a enzima, eu quero inibir ela. E aí você vai ter vários Professor, tipos de... Oi. O antihistamínico também é um inibidor? É inibidor de enzima, produção de histamina. Ou seja, muitos dos nossos medicamentos, eles trabalham dessa forma, inibição de enzima. Certo? Eu não estou falando que são todos, certo? Muitos. Os anti-inflamatórios, eles trabalham dessa forma. Oi. Pessoal, no caso, só recapitulando, as enzimas são a COX-1 e a COX-2. Isso. E o ácido graxo seria o substrato, não é isso? Isso. E que produz prostaglandina. A Ok. prostaglandina é mediador de inflamação.
E mais uma dúvida em relação ao tempo no organismo que dura a reação. Ela tem uma meia-vida ou não? Isso. Ou seja, cada inibidor tem uma meia-vida plasmática, uma meia-vida de quantidade que vai ficar disponível. Por isso que eu tenho muitos tipos de anti-inflamatório. Eu tenho anti-inflamatório que é competidor. Tem anti-inflamatório que não é não competitivo, ou seja, não quer saber se tem substrato ou não ligado nele. Não vai competir com substrato. Outros competitivos, que são mais seletivos. Ou seja, depende muito qual é o tipo de inflamação que você está tendo ali para você utilizar um anti-inflamatório adequado. Aí, no caso, alteração de pH, temperatura, vai influenciar na minha vida da reação, no caso, né? Da enzima, e isso vai. Certo? E aqui é os inibidores irreversíveis, que eu falei para vocês. Bom, então, inibição é um dos exemplos que eu dei para vocês, foi essa parte dos anti-inflamatórios. Mas vamos, então, para a regulação. Deixa eu ver o que passou aqui. Ah, tá. Então, a regulação é o quê? É eu modular a enzima. Modular a enzima significa o quê? Eu posso avisar ela, que ela tem que aumentar a velocidade dela. Ou eu tenho que avisar a enzima que ela tem que diminuir a velocidade dela. Isso ocorre quando eu tenho, por exemplo, uma cadeia de reações ligadas uma na outra, ou seja, para a reação seguinte acontecer, a primeira tem que ter acontecido, ou seja, para poder chegar na 10ª reação, eu tenho que ter passado por todas as outras. Então, se eu tenho uma enzima lá na primeira reação, que ela pode ser modulada. O que é que significa modulada? Ela pode ser controlada, ela pode ser regulada. Então, se eu ativar ela, eu estou modulando ela positivamente, ela vai aumentar a velocidade da reação. Ou eu posso modular ela negativamente, eu posso diminuir a velocidade da reação. Então, essas enzimas, elas vão receber sinais. Então, por exemplo, quando eu tenho uma produção excessiva de ATP, eu acabo tendo uma maior, uma diminuição na quantidade de NAD. Então, quando o NAD está reduzido, eu diminuo a ação de uma determinada enzima, ela vai diminuir a produção de ATP. Ok? Quando eu estou precisando formar ATP, eu vou ter NAD aumentado. Significa que eu preciso gerar ATP, ou seja, então ela vai entrar, ela vai sinalizar para a enzima, ela vai chegar na enzima e dizer, olha, precisa aumentar a velocidade. Ok? Então, através de sinais positivo ou negativo, eu vou aumentando a velocidade da enzima ou diminuindo a velocidade da enzima. Essas enzimas que podem ser moduladas, a gente chama de enzimas alostéricas. Enzima alostérica significa que ela tem uma área da enzima que pode ser modulada, que a gente chama de centro de alosteria, o centro alostérico, certo? Então, o que é que são enzimas alostéricas? Enzimas que podem ser reguladas. São todas? Não. Numa sequência de reações, nós temos algumas que podem ser reguladas, certo? Então, é a classificação que ele dá aqui, ó. Enzimas alostéricas, ou seja, que podem ser moduladas por um modulador positivo ou um modulador negativo, que pode ser um íon, pode ser um mineral, pode ser o próprio substrato ou o próprio produto que vai inibir ela, e aí a gente entra no conceito chamado de feedback positivo, feedback negativo, ou seja, quando eu tenho uma concentração excessiva de um determinado produto, o próprio produto inibe ou regula a enzima, certo? Então, feedback positivo ou feedback negativo. Então, essa questão de feedback a gente vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Mas tem a ver com essa regulação das enzimas. E muitas das enzimas podem ser reguladas por outras enzimas. Certo? Que aqui que a gente está mostrando aqui a classificação alostéricas e enzimas reguladas por modificações covalentes reversíveis, ou seja, eu pego uma enzima e regulo outra enzima através de uma ligação
covalente forte. Lembra lá, o inibidor irreversível, ele se liga na enzima covalentemente forte e não solta mais. Aqui eu posso usar uma enzima para ligar um composto covalente ou quebrar esse composto, ou seja, eu posso utilizar ligações fosfato, por exemplo, eu posso utilizar ATP para poder fazer essa regulação, certo? Então, as regulações podem ser alostéricas, ó, vou colocar alostéricas, homotrópicas, por exemplo, heterotrópicas, ou seja, o substrato é o modulador ou o substrato não é o modulador. Quando a gente tem essas enzimas reguladas, ó, aqui tá, ó, isso aqui que é importante, não segue a cinética proposta por Michaelis Menten, ok? Aquela do substrato, da regulação do substrato. E outra coisa, e a outra que é regulada por modificações covalentes reversíveis é aqui, ó. Então, imagine, eu tenho enzima, fosforilase B, inativa. Para poder ela estar ativada, eu tenho que colocar esse fosfato aqui nela. Então, eu pego uma enzima chamada fosforilase fosfatase e coloco fosfato. Se eu quiser inativar ela, eu pego a fosforilase quinase e rompo a ligação fosfato, ela volta a ficar inativa. Então, eu vou regulando. Eu preciso de uma enzima para regulação de outra enzima. Por quê? Porque ela faz ligações covalentes. Ela faz uma ligação covalente ou quebra essa ligação covalente. Certo? Então, nosso conteúdo de hoje era isso que a gente tinha para falar para vocês, um pouquinho sobre enzimas.